toda aceitação. Que palavra é essa? E ele explica que Cristo Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo para quê? Para que ele veio ao mundo? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha o que nós cantamos há pouco. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, só faltou o mais real, né? Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora vamos segundo ao Timóteo, capítulo 1 também, desde o versículo 8. Versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Sofrimentos a favor do Evangelho. Esse Evangelho é segundo o poder de Deus. Versículo 9, presta atenção no que vai ler. No poder de Deus que nos salvou. Esse Deus nos salvou, já salvou, e nos chamou com santa vocação. Eu tive algum mérito nisso? Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, ou melhor, de nosso Salvador, Cristo Jesus. O que ele fez? O qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Ele trouxe o que? A luz, a vida e a imortalidade. Através de que? Mediante o que? Não lei. Ele trouxe a imortalidade através do Evangelho. Vamos orar. Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor. Nos permita ver, me ajuda, Senhor. Eu vou falar, às vezes, esses irmãos já me ouvem há tanto tempo, que às vezes eles olham para mim e estão até cansados de mim. Mas não importa, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor. Abra o nosso entendimento. O desejo do nosso coração é ver a verdade da Tua palavra. Assim, abra o nosso entendimento. Oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Versículo 15 de Timóteo, 1 Timóteo 1. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Olha lá, que Cristo Jesus veio ao mundo. Para quê? Para que Jesus Cristo veio ao mundo? Ele veio ao mundo para cumprir a vontade de Deus. O que estava no coração de Deus? O que levou Deus a enviar o seu Filho aqui na terra para morrer numa cruz? O que tinha dentro de Deus que motivou Deus a enviar Jesus Cristo? E ele vem, desce da sua dimensão celestial e vem aqui. Ele fala, para salvar. Salvar quem? Os pecadores, dos quais, Paulo diz, eu sou o principal. E na outra parte de 2 Timóteo, não precisa abrir, versículo 9, ele diz assim, o Evangelho segundo o poder de Deus que nos, ele está dizendo, nos salvou. Olha o tempo do verbo. Ele nos salvou, ele já cumpriu essa salvação na nossa vida. Então, eu quero falar justamente isso. A gente vai emendando as coisas das sextas com as coisas de domingo e vamos trabalhando. Então, eu preciso ter em mente, eu falo isso sempre, entender o que é esse nos salvou, uma coisa já executada.
já feita, já concluída. Não é nada inacabado que precisa da minha participação para concluir. Não é nada que não foi terminado, que ainda depende de mim para ser concluído. Não. Ele está dizendo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E em 2 Timóteo fala que o Evangelho é o segundo poder de Deus, esse Deus que nos salvou, que já salvou, já executou essa salvação. Então, o que é salvar? O que Paulo está em mente? O que Paulo está mostrando para cada um de nós quando ele diz isso? Está falando a respeito da salvação. Então, o que é a salvação? Se você for lá no Aurélio, vamos lá no Aurélio, ele vai dizer assim: salvar, o que é salvar? Tirar alguém da ruína, tirar alguém da ruína e do perigo, livrar alguém de uma perda total, é isso que significa salvar. Tirar da destruição, livrar alguém da morte. Para nós, livrar da condenação eterna, isso significa o quê? Que quando uma pessoa crê em Jesus Cristo de verdade, entrega o coração para Ele de verdade, se converte a Ele de verdade, então Deus, Ele cumpre essa verdade na vida da pessoa. Ele salva a pessoa, tira ela da perda total, das cadeias, das prisões que ela vivia, da mão do diabo, da condenação eterna, liberta ela totalmente. Agora essa pessoa, ela só recebe isso de graça. É Deus que executa isso na vida de uma pessoa. E a maior descoberta que a pessoa pode fazer na vida cristã isso é mais que um milagre. É mais do que uma bênção financeira. Todas as bênçãos são importantes, mas isso é muito mais que um milagre, porque uma pessoa pode receber um milagre e ainda continuar cega para o Evangelho. Ela pode ser abençoada, receber uma bênção e ainda não entender nada do Evangelho, talvez nem salva é. Então, a coisa mais importante na vida de uma pessoa é quando ela entende, é revelado a ela que ela é uma pessoa salva, que cumpriu-se essa salvação na vida dela. Então todo aquele que nasceu de novo, que é um filho de Deus, que nos salvou, Paulo disse, nos salvou de toda a destruição, nos libertou, nos salvou os pecadores, Paulo fala, dos quais eu sou o principal. Então nós somos salvos. Mas só que eu ainda não entrei na plenitude disso. Deus já cumpriu tudo isso na minha vida, já. Mas ainda me é uma coisa estranha, é uma linguagem nova. Eu ainda não consigo explorar 100% disso. Eu ainda venho de uma vida com uma mente que não foi renovada, com muitos problemas mentais. Eu ainda não conheço as obras da carne que eu vivo. Eu ainda não conheço muita coisa, então agora eu preciso ir entrando, e eu preciso de alguém que me ensine, mostre o Evangelho, para mim ir tomando, aí sim é tomar posse de tudo aquilo que a salvação diz respeito a mim. É uma descoberta que eu vou descobrindo diariamente quando vou ouvindo a palavra de Deus. Agora, o que Deus quer de mim? Ele quer que eu explore o máximo dessa salvação aqui na terra. Ele quer que eu explore 100% cada área da salvação. O anseio do coração de Deus é que eu entre nisso, eu explore, eu viva isso, eu tenho o prazer de ser uma pessoa salva, eu compreenda o que é ser salvo, compreendo o que Cristo fez por mim. É isso que Deus quer no coração dele. E a pergunta é, eu faço para mim e para você, até onde nós entramos nesse conhecimento? Que plenitude nós vivemos de ser um salvo, porque ainda o povo de Deus está com muito medo. Ainda o povo de Deus é supersticioso com o diabo. Ainda o povo de Deus, uma parte prega o evangelho místico, com sal grosso, com banho de descarrego, com segundo boi, com sacrifício, com fogueira. Ainda a gente vê muita coisa que se fala
que nunca levam uma pessoa a explorar 100% as áreas reais do Evangelho. Então Deus quer que a gente entre dentro disso. Compreenda a justificação por inteiro, a redenção, a derrota do diabo 100%. Seja livre desta mente caída, problemática. A maior batalha está na cabeça das pessoas. Seja livre desse campo emocional doente que a gente vive. Olha quanto sofrimento existe nas emoções. Acontece alguma coisa, é pane geral. A salvação liberta a gente disso também. Também faz parte. Então Deus quer que exploremos essas coisas. E não tem idade. Não tem idade. Uma pessoa ficou mais velha, mas ela está mais fraca. Não, no espírito não está não. Não está não. Nosso espírito não tem a fraqueza física. No espírito não tem fraqueza da carne. A carne pode estar cansada, mas o espírito é uma coisa que se renova, que fica vivo. O homem interior tem um dinamismo excelente, grande, poderoso. Não tem idade para explorar essa plenitude da salvação. Agora eu tenho que entender uma coisa. Eu não tenho nenhuma participação na salvação. Não é por nenhuma obra que eu faço, não é por nenhum esforço, não é por nenhum mérito, não é porque eu fui bonzinho, não é porque eu fiz caridade, porque eu dei comida para alguém, ou paguei a conta de alguém, que isso me traz salvação. Não, isso são coisas boas que eu posso fazer. Mas eu tenho que compreender que o homem não tem poder de fazer coisas que salve a si mesmo. O homem não tem força para se libertar da escravidão do pecado. O homem não tem poder em si mesmo, com as suas estratégias ou sabedoria, vencer o poder do diabo. O homem não tem poder de libertar-se. Eu tenho que entender que eu sou salvo, mas isso vem de Jesus Cristo. Ele que executou a minha salvação completa na cruz do Calvário. Então nós temos um Salvador vivo. É Cristo que executa, que cumpriu todos os quesitos para que eu fosse salvo, liberto, transformado, libertou da mão do diabo, da condenação. Ele fez tudo e me dá tudo isso gratuitamente. Então nós não temos um Salvador que veio aqui na terra, morreu na cruz e foi para o céu e falou assim, se vira. Não, ele executou tudo perfeitamente. Já está consumado. Ele já disse na cruz do Calvário, está consumado. Consumado é tudo, foi feito, se consumou, nada mais precisa ser feito e acrescentado, acabou, está consumado. Então o nosso Salvador é que cumpriu, que executou a salvação na nossa vida. Você entende isso ou não? Então vamos ver como Pedro fala do Salvador. Olha, nós temos um Salvador vivo, real, presente, que executou a salvação, que executou e mantém-nos salvos, e mantém-nos nas mãos dele salvos. Ele não nos salvou e falou, agora se vire, cuidado, e ameaçou, e pôs um montão de não, se falhou um não, já era. Não, ele salvou e nos guarda e mantém aquilo que ele nos deu gratuitamente. Então vamos ver como Pedro fala. Uma carta de Pedro fala 5 vezes do Salvador. Vamos lá, segunda carta de Pedro, vamos lá. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ele começa dizendo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça de quem? De nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele fala, graça e paz vos sejam multiplicados. Como Pedro na sua saudação apresenta Jesus, ele apresenta como nosso Deus e o nosso Salvador, o que executou a salvação,
o que cumpriu já a salvação na nossa vida. O nosso Deus é Salvador Jesus Cristo. Olha nesse mesmo capítulo, versículo 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, ela não tropeçareis em tempo algum. O que Pedro está dizendo? Agora eu sou salvo. Então eu tenho que, com muita diligência, o que é diligência? Com cuidado, com sabedoria, com persistência, analisando as coisas. Com diligência fazer o quê? Confirmar a vossa vocação e eleição, porque fazendo assim jamais tropeçareis em tempo algum, não haverá tropeço. Pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno, de quem? De nosso Senhor e Salvador, o que executou a salvação, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro apresenta de novo. Em 11 versículos ele já fala 2 vezes, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 2, já está ali mesmo. Vamos lá para o versículo de número 20. Aqui ele está falando dos falsos mestres. Vamos ler o 19. Os falsos mestres prometem isso, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltarem para trás, apartando do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama. Então, como ele apresenta no versículo 20, conhecimento de quem? Do Senhor e Salvador. Ele está dizendo que pessoas, a pessoa lendo isso aqui descuidadamente, ele vai achar que é crente. Isso não. Olha quanta gente vem para a igreja, passa pela igreja, trabalha na igreja, faz tanta coisa na igreja, depois eles se afastam como se nunca tivesse ouvido o evangelho. Eles voltam para trás, eles voltam a ser as mesmas pessoas que eram antes. Eles passaram um período na igreja. Alguns até foram induzidos a ser batizados, foram obreiros, mas depois que o tempo passa, eles voltam para trás, eles não querem mais nem saber de nada disso. Eles ouviram a palavra da verdade, ouviram um monte de coisa, até parecia que era. Eu me lembro que eu dizia assim para um rapaz: olha, se não nascer de novo, não tem jeito. Eu falava muito, ele dizia assim: pastor, lá vem o senhor com esse negócio de nascer de novo, nascer de novo. Brigou comigo várias vezes pelos conselhos. Hoje não quer nem saber de igreja. Não quer nem saber de Deus. Então muitos são aqueles que vieram para a igreja, trabalharam, até pareciam que eram dos nossos. Mas no decorrer do tempo, voltaram para trás e voltaram a ser as mesmas pessoas que eram antes, só que diferentes. Elas tiveram conhecimento da verdade. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Porque a vida cristã, você está aliado a uma igreja, é uma coisa trabalhosa, gente, é uma disciplina. Você pode ter muitos familiares que não entendem. Sabe que é todo domingo à tarde, presta atenção. Você poderia ter ficado em casa numa boa, né? Assistindo lá um jogo, sei lá o quê. Tomando lá um quisuco, né? Não é mais quisuco, é tangue, né? O tangue venceu o quisuco. E você toma um banho, a carne cansada, você vem para a igreja. Não é fácil essa disciplina, é? Não é fácil. E vem de sexta-feira no ensino da palavra. Não é fácil essa disciplina. Poucos são os que levam isso muitos anos. São poucos. Então muitos voltaram. Olha, meus irmãos,
É você lavar a porca, dar um banho nela, pôr um lacinho, né? Põe lá um piercingzinho no focinho dela, com um coraçãozinho, né? Aí ela olha para você assim, vê a lama, balança o rabinho assim, ó. Você já viu o cão comer o próprio vômito? Act, né? Que nem dizem as crianças, né? Então ele está dizendo que aqueles que vieram foram iluminados, né? Provaram as coisas, ouviram e voltaram para trás. Aconteceu isso com eles. Aconteceu. E eu tenho muitos que passaram aqui pela igreja, que estão assim, e muitos foram abençoados. Mas continuando, estamos falando do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos lá para o capítulo 3 dessa carta, no versículo do número 2. Olha, Pedro diz assim no versículo 1: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Epístola é carta. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos apóstolos, bem como o mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelos vossos apóstolos. De novo Paulo chega no Pedro, né, no versículo 2 do capítulo 3, e fala o quê? Do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no 3:18, olha o que ele diz. Já lá no finalzinho, vamos ler desde o 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastado pelos erros desses insubordinados descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto no dia eterno como agora, como no dia eterno. Amém. Então olha como Pedro falava de Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que ele apresenta Jesus como Salvador? Porque é aquele que executa a salvação, que nos salvou mesmo. Uma vez que fomos salvos, ninguém pode destruir isso, nem eu mesmo posso destruir aquilo que me foi dado gratuitamente. Está bem claro isso? E para recordarmos, vamos lá, Efésios 2, né? Você já sabe isso, pode até me ensinar. Efésios capítulo 2. Versículo 5 em diante. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Esta salvação não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, como disse no princípio, a salvação é uma coisa que Cristo executou a meu favor e é me dado gratuitamente. Não são as minhas obras, não são os meus esforços, não é alguma boa ação que eu tive ou uma caridade que eu tenho que fazer. Não é isso, isso não salva ninguém. Eu posso, se estiver dentro do meu alcance fazer o bem, vou fazer. Mas nada disso tem participação da minha salvação. Não é nenhuma campanha, não é nenhuma vigília, não é nenhuma oração em línguas, não é nenhuma
vigília, campanha, essas coisas todas que as pessoas fazem. Isso não tem nada a ver. A salvação, pela graça sois salvos mediante a fé. Olha o que Paulo fala. Então alguém pode pensar, eu já falei muito, eu que tive a fé. Não, até essa fé que um dia brotou no seu coração. Deus já vinha trabalhando na tua vida há anos, sem você saber. Sem você saber. Ele vinha trabalhando há anos, preparando um dia X que naquele ponto você creria. A forma, ele usa multiforma para que isso aconteça. Muitas formas. Mas é aquele dia que você creu ali dentro, que teve a certeza. Até esta fé que você teve não veio de você. Não foi você que produziu. Não foi o seu esforço, não foi a tua santidade ou a tua inteligência. Até aquela fé que brotou ali, foi o Espírito Santo que implantou aquilo. E brotou a verdadeira fé para a salvação. Você entende? Não vem de vós. Não vem de vós. Por isso que eu andava preocupado em salvar pessoas da família, aquela luta toda. Então eu ouvia muito, você tem que ganhar almas, você que tem que ganhar almas. Mas eu descobri que nenhum homem ganha alma nenhuma. Porque por mais que ele fale, que ele lute, que ele grite, que ele insista, ele não tem poder de convencer a cabeça de ninguém a crer em Jesus Cristo. A mulher que não tem o marido cristão pode falar, ir lá na campanha, pegar o sal ungido, jogar escondido na comida dele para ele se converter. Pode levar lá o lenço dele para não falar outra coisa, para o pastor ungir, né? E fazer essa monte de coisa escondidinho, mas isso não tem poder de salvar ninguém. Você ouve, olha, teu filho não é salvo, teu marido não é salvo, pega o envelope, põe uma oferta, põe o nome dele. Vem aqui, entrega na igreja que eles vão ser salvos. Você pode fazer isso. Mas isso não tem poder de convencer ninguém. Você entende isso? Você pode brigar, lutar, discutir com as pessoas, ficar nervoso. Vai atrapalhar. Porque nenhum homem tem poder de convencer ninguém. Quem convence alguém lá dentro e faz acontecer é o Espírito Santo. Por isso que não é por obras. Não é por obras, é pela graça de Deus. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. E para se manter a salvação, pastor? Não, agora, pastor, eu tenho que estar em toda a campanha de oração. Eu tenho que estar toda segunda na igreja, eu tenho que estar todo domingo na igreja, eu tenho que participar de todas as reuniões, eu tenho que fazer as campanhas, eu tenho que estar enfiado na igreja o tempo todo. Não! Também não, tem que vir todo crente que nasceu de novo, é impossível não vir um pouco na igreja, que ele está ligado a um corpo, aos irmãos. E agora, para manter a salvação, ele me salvou, me transportou e mantém gratuitamente aquilo que ele me deu. Você acredita nisso? Quem está na lei é assim, eu não pus o paletó, perdi a salvação. A mulher ficou tentada a querer ser mais bonita, cortou a pontinha do cabelo, está na igreja de lei. Vou para o inferno agora, é Jezabel. O líder vai falar, virou Jezabel. Eu faltei na campanha das 7 portas, não, 7 vezes das voltas de Jericó. Faltei uma, fui falar para o pastor, e o diabo entrou na tua vida, meu irmão. Perdeu a salvação. Ele te salvou. Eu só perderia a salvação se a base dela fosse as minhas obras. Mas como a base dela é o sacrifício perfeito, falo sem medo de errar. O crente salvo nunca vai perder a salvação. Mas e se ele errar? Ele erra todo dia. Você não fica irritado todo dia, não pensa um montão de besteira todo dia? Não é egoísta todo dia? Sim ou não? Não se irrita no trânsito todo dia? A esposa não tem vontade de pegar o pau de macarrão, nem faz mais massa que aquele pau de macarrão. Agora vem tudo pronto, né? Não tem vontade de dar-lhe na testa do marido todo dia, né? A gente peca todo dia, porque nós somos carne. Mas Deus sustenta. Uma vez que Ele te deu aquilo, é dom de Deus, é dado de graça. Ele vai te manter aquilo até o fim. Por isso a salvação não é uma brincadeira. Seria uma brincadeira se o homem conquistasse por esforço.
Mas como Cristo conquistou, Ele é meu Salvador, que executou isso, Ele vai manter aquilo que Ele me deu até o fim, até eu entrar na glória e acabou. Isso é a segurança do Evangelho. É a segurança, então não é por obras. Olha, como é que eu posso te explicar isso? Quando você nasceu de novo, o Espírito veio para dentro de você, Ele é o nosso consolador e guia. O que nos guia a toda a verdade. Então agora Ele é como uma mãe, só para você entender que aquele filho pequeno não tem condições de si mesmo e a mãe tem que guiá-lo em todos os instantes. Então o Espírito Santo está dentro de nós, mantendo uma chama acesa para crer em Cristo e nunca negá-lo até o fim da nossa vida. É Ele que vai nos empurrando todo dia, acordando, lembrando as coisas, trabalhando na nossa mente, nos inspirando, dando força para um domingo à tarde, depois de 1 quilo de macarrão que você comeu, está com aquela barrigona, tem que ir para a igreja. Mas eu vou, e levanta a tua carne. Algumas vezes você é vencido. Você pensa que é você? Você pensa que é a tua capacidade de entrar nessa disciplina? E eu às vezes, ai Deus, eu não quero, nem eu quero ir domingo na igreja, pastor. Eu estou tão cansado, eu quero ficar aqui. Aí eu olho para o relógio assim, tem uma coisa aqui dentro. A palavra já está aí, levante e anda. Aí ele pega, em mim ele pega. Dá uma chacoalhada assim. Pastor, o senhor tem vontade de não vir na igreja? Ai, de vez em quando dá. Mas eu não posso não vir. Ah, pastor, o senhor está falando isso. Não, todos são assim. É que eu não ponho a máscara, eu falo. Por isso que eu te entendo. Por isso que eu não ponho nenhuma lei aqui. Você não vem e fala assim, ó, precisa vir, está dando lugar para o diabo. Não vou falar isso. Eu conheço a minha carne, você é igual a eu. Agora eu não posso faltar. A minha carne tem vontade. Mas eu tenho que estar aqui. Você entende isso, querido? Então Ele está dentro de nós, Ele vai levantando, Ele vai revelando a palavra, vai sustentando aquilo que Deus nos deu, vai nos empurrando. Não é? É que às vezes a nossa carne é tão grossa que a gente está muito dominado. Tem áreas da nossa vida que nós somos escravos da carne ainda. Não vencemos aquilo. E nessas áreas mais escuras nós somos vencidos. Nós estamos presos ainda que Deus nos libertou. Mas eu não vi isso. Um exemplo de você estar habituado numa coisa. Você vai gostar. Quando você come aquela comida e está satisfeito, o que vem na mente? Se tivesse um docinho. Não é isso que vem? Um pudinzinho, uma tortinha de morango, qualquer coisa doce, um chocolate, não bate isso na hora. As irmãs, não é assim, irmãs? Irmãs é mais que homem. Terminou de comer, deu o último gole, vem assim, tão docinho. Não é uma coisa instantânea, ligada uma na outra. Então é assim o Espírito Santo. Acabou uma coisa, ele o docinho, lembra outra. E vai emendando, e nós só somos crentes na presença dele, porque até aqui ele nos segurou. Um dia que ele sair dentro de nós, a gente se torna o pior pecador da terra. Se ele sair de nós uma semana, você vai fazer, acabou o poder de ser crente. Você vai fazer tudo errado, vai quebrar o palco, tudo aquilo que você segura vai explodir. Vai explodir. Então ele sustenta isso dentro de nós, você entende? Um pouquinho mais para frente, vamos lá. Filipenses capítulo 2. Efésios, depois de Efésios vem Filipenses capítulo 2. Versículo 13 e 14. Versículo 12 também. Ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Agora presta atenção no que ele vai falar. Olha, desenvolvei a vossa salvação. De quem a salvação é nossa?
Então Paulo fala assim, olha, se empenhe nisso. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua ou opera em vós. Então Deus é que opera em nós. O quê? Tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. A salvação é nossa. Agora, o que Paulo fala para desenvolver? O que Paulo está querendo dizer? Que eu tenho que levar muito a sério essa minha salvação. Eu tenho que explorar muito cada detalhe da verdade do Evangelho. Olha como nós somos lentos. Eu tenho que entrar a fundo. Eu lembro que, quando a gente era bem novinho, tinha lá um colega que ia na casa dele, tinha um quarto lá, e ele tinha um tio que estava fazendo medicina. E eu frequentava muito a casa dele, e aquele tio, de vez em quando cumprimentava a gente, olhava, o cara estava branco, nem sol tomava, aquela pilha de livros. Olha, isso já faz mais de 30, 40 anos. Vai. Ele estava estudando, ele ficava dia inteiro em cima de livros, depois da faculdade, o tempo todo explorando aquilo, cavocando, explorando, estudando, se aperfeiçoando. Nossa, aquilo era uma coisa intensa. Muito intensa. Então ele está dizendo, desenvolvei a vossa salvação. Agora eu descobri, sou salvo. Agora nós temos uma participação importante. Eu tenho que cavocar cada verdade do Evangelho. Tem que ser uma coisa intensa, estar em cima, trabalhando, pesquisando, meditando em cima. Não é que você tem que ficar o dia inteiro em cima, mas você tem que ter um tempo para pegar as verdades, mastigar, engolir, enxergar, sabe, exercitar, cavocar, até descobrir os diamantes, as pedras preciosas profundas que fazem parte da verdade do Evangelho. Então nós temos que muito se debruçar em cima da palavra e trabalhar, desenvolver, explorar o máximo, atingir a maior profundidade, alcançar o máximo, enxergar o máximo da salvação do Evangelho. Depois ele fala, porque Deus é quem opera em vós, é que opera, é que trabalha, é que levanta, é que dá sede. Porque Deus é que opera em vós o quê? Olha o que ele diz. Tanto o querer como o realizar. Então, meu irmão, se tem uma chama acesa aí dentro, é Deus que opera em nós o querer. Não é, eu vou para a igreja hoje, não, eu sou muito. Não, isso que está dentro de você que te levanta é Deus que opera em vós o querer, o realizar. Realizou alguma coisa? Você pensa que você é muito bom? Não, fica quietinho. Se você fez, é porque Deus operou em você o realizar. Olha a obra de Deus. Então, desenvolver a salvação. Quantas vezes a pessoa está na igreja há anos, nas campanhas, na gritaria, nunca trabalhou em cima do Evangelho para desenvolver aquilo que já é dela, já foi dado, Cristo já executou. E o que é desenvolver para ficar na tua mente? É trabalhar e explorar o máximo cada área da verdade. Cada área da verdade. E se nós pararmos na semana e nós fizermos uma soma de quantos minutos eu meditei na palavra, ou tive a sós com Deus, ou dei atenção para o Evangelho, nós vamos ver que Paulo disse assim, não apagueis o Espírito. Nós vamos ver que nessas áreas nós apagamos aquela voz do Espírito. Nós vamos ver que a nossa dedicação é muito pequena, muito pouca. Nós corremos atrás de tantas coisas, fazemos isso diariamente, temos tantos afazeres que é normal. Mas na hora de investir um tempo para desenvolver a salvação, é tão pouco. Quase nada nós trabalhamos nesse sentido. Você entende isso? Agora eu vou brincar. O ensino da palavra de sexta-feira era para ter a igreja lotada. Até quem não vem de domingo tinha que estar aqui. É verdade, estou cansado, eu trabalhei. Eu fiz isso a semana toda, meus pés com esse sapato de couro. Ai, meu Deus, eu dirigi muito. Com razão você fala assim, porque fez, mas
a questão de desenvolver a nossa salvação ainda está muito fraquinha dentro do nosso coração. Ela é nossa. Agora, até onde eu vou explorar? Até onde eu vou entrar e tomar posse da bênção? Explorar a justificação, até onde eu vou? A autoridade que eu tenho sobre o diabo, até onde eu vou? A minha justificação, até onde eu vou? A minha redenção, até onde eu vou? O Espírito habitando dentro de mim, até onde eu vou? Aonde foi o meu mergulho? Eu cheguei, só molhei a pontinha do pé, já corri logo. Já tomei o banho de mar, né? Para mim tá bom aqui na espuminha. Eu vi ali uma conchinha pequena. Nunca entrei como diz o pentecostal, no profundo. Profundo, no manto. Então está nas tuas mãos, presta atenção. Até onde você vai chegar e explorar aquilo que Deus te deu gratuitamente. Está nas tuas mãos. A minha função como pastor é te ensinar e falar, e repetir, e te ensinar e falar. É cansativo isso. Mas você tem que fazer alguma coisa. Aperfeiçoar a tua própria salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem opera em vós o quê? O querer como realizar. Agora, só para terminar, nós vamos ver alguns textos aqui que mostram a segurança da salvação. Vamos lá. Penúltimo livro da Bíblia, Judas. Judas no versículo 1. Então Judas fala na sua saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele está se apresentando. Para que ele está escrevendo? Aos chamados. Esses chamados são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Outra tradução, conservados. Eu gosto dessa. O que isso dá a entender? Vamos supor que você tem uma coisa muito rica e tem lá na tua parede. Fez um cofre camuflado que ninguém sabe, tem um móvel na frente, ou enfeite, ou um quadro, né? Naqueles filmes antigos sempre estava atrás do quadro. Ou então, lá debaixo da escada. E uma coisa de grande... Ou então os seus dólares todos, os seus euros, né? Você tranca lá no cofre, aquele tem muito valor para você. Aquele está guardado, ninguém tem acesso. Você não contou o código nem para a esposa. De medo que ela fosse lá e aí vai dar uma volta no shopping, quando você chega, já era. E ainda passou o cartão. Já era. Ainda passou o cartão e está devendo. A fatura vem depois. Não paga atrasado. Porque está uns 400% o giro do cartão. Então é isso que Judas está dizendo. Nós estamos guardados como se fosse num cofre forte. Guardado em Jesus Cristo, selado ali. Ninguém tem acesso a código, ninguém põe a mão. Quem é o diabo para pôr a mão se nós estamos guardados em Jesus Cristo? Totalmente selados num cofre. Acredita nisso? Se Deus se humanizou, veio na terra, morreu na cruz, e amanhã por um deslize eu perco tudo que ele fez, que salvação fracassada é essa? Que Deus fraco é esse? Fez tudo aquilo e me põe a perder no minuto seguinte. Que Deus fraco é esse que vai apagar, me declara que me ama, amou o mundo de tal maneira, mandou seu filho, fez tudo, sofreu na cruz, e amanhã eu desfaço tudo isso porque errei. É um Deus fraco. Que tanto amor é esse que não garantiu-me na presença dele para sempre? É Deus fraco. Mas nosso Deus não é fraco, não, nós estamos guardados. Guardados em Jesus Cristo, e nunca ninguém nos tirará dali, nem eu mesmo, eu não consigo negar a fé. Tem alguém dentro de mim aqui que eu preciso manter essa fé viva. Como é que eu vou falar, não acredito em Jesus? É impossível. Você entende isso? Como é que eu vou falar que eu não acredito em Jesus? O Espírito está dentro de mim e eu creio todo dia nele. Ainda que eu tente, eu não consigo não acreditar. Porque ele mantém isso aqui guardado, você entende? Guardados em Cristo Jesus. Outro texto, vamos lá. Aquela lá, 1 de Pedro, volta um pouquinho.
capítulo 1. Vamos ler desde o 3, mas a tônica é o 5. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ela nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha lá, Ele nos regenerou, olha lá, para uma herança incorruptível. Onde está a nossa herança? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada. Onde está a nossa riqueza? Reservada nos céus para vós outros. Vós outros, olha, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então Ele nos regenerou para uma herança incorruptível, que não tem mancha, imarcessível, reservada nos céus para nós. Nós que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então nós somos o quê? Meus irmãos, vocês têm que acreditar nisso. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Então eu saio na rua guardado pelo poder de Deus. Eu estou dormindo em casa, nem sei que eu existo, estou dormindo. Guardado pelo poder de Deus. Eu estou almoçando guardado pelo poder de Deus. Eu estou trabalhando, eu não tenho nem consciência. Guardado pelo poder de Deus. Eu estou lá no avião. Se cair, guardado pelo poder de Deus. Já entro direto. Né? Acho que vou. Glória, glória, aleluia, né? É para lá que eu vou. Guardado, está dirigindo, guardado pelo poder. Está no meio da 23 de maio, aquele trânsito terrível, que dá tique nervoso. Estou guardado pelo poder de Deus. Nossa, passou um homem estranho ali, guardado pelo poder de Deus. Você não deixa a porta da garagem aberta. Mesmo assim, se entrar alguém, guardado pelo poder de Deus. Você acredita que você está guardado pelo poder de Deus? O diabo vê isso. Mas muitos na igreja só vê diabo. Não vê guardado pelo poder de Deus, mediante a fé. Então olha até onde a tua fé chega. Se você quer crer que é guardado pelo poder de Deus, não precisa sair de casa fazendo assim. Não precisa orar: oh, Deus, guarda a minha casa, me livra, me guarda, anjo para trás, para frente, para cima, para baixo. Não precisa. Vou passar um olhinho na minha testa para ser protegido. Não precisa de adoração forte, não precisa de nada disso. Sou guardado pelo poder de Deus. Ah, estou guardado pelo poder de Deus. É guardado? É o que está escrito aqui. Ele já executou essa salvação na cruz, me deu gratuitamente. Ele é o meu Salvador, que me salvou, me mantém salvo, me guarda pelo poder e deixou claro para mim que eu não tenho participação nisso. É pela graça que eu sou salvo, não por obras. Não por obras. Colossenses 3, vamos lá. Colossenses 3, esse texto você já sabe bem. Vamos ler desde o versículo 1, mas a tônica é o 3. Então leia e entenda isso aqui. Isso aqui é a verdade da nova aliança. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, versículo 1. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O que eu tenho que buscar? As coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, presta atenção, onde está a nossa vida? E a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Aonde está a nossa vida? Está oculta, junto com Cristo. Cristo é a nossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Aonde está a nossa vida? Oculta, guardada, juntamente com Cristo em Deus. É aí onde está a nossa vida. Olha como você é guardado. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, o que vai acontecer? Então vós também sereis o quê? Manifestos com Ele. De que forma? Em glória. Então, meu irmão, nós somos salvos. Nós somos salvos. Ele já executou isso, nos deu isso gratuitamente. Explore isso, tenha a tua mente repleta dessa verdade.
Mantenha as tuas emoções em linha com essa salvação. Isso que é salvação poderosa. O que é o Evangelho? Nasceu o Salvador, o Cristo Senhor. Ele libertará o povo dos seus pecados. É isso o Evangelho. Está bem claro isso na sua mente? Então viva como um salvo, viva. E cuidado, para não ficar ouvindo um monte de pregação que nega isso, que se infiltra, que vem trazer desânimo, que vem sempre te dizer, falta alguma coisa, falta alguma coisa, falta alguma coisa, você precisa, não fez isso, Deus vai te cobrar, Deus vai te cobrar. Deleta da tua mente essas pregações que te põem culpa, que te condena, que te tira da graça, que te acusa o tempo todo, que exige de você o máximo, mais do que você pode fazer. Deleta tudo isso. Eu não lembro agora, mas eu pus numa rádio gospel hoje, para terminar. E tinha uma música da Aline Baus que eu gostava no passado. Quando o pecado chegar em você, clame o nome de Jesus. Agora eu não sei ela inteira, mas tem uma frase que ela canta assim: sabe por que Deus não ouve a tua oração? Porque falta alguma coisa em você. Olha que frase fracassada. Não falta nada. Deus ouve a minha oração. Então, Deus não está me ouvindo porque falta uma coisa em mim, me jogou culpa, me pôs no chão, me condenou. Não, Deus ouve a minha oração. Não tem nada, não falta nada. O que faltava Ele supriu na cruz, acabou. Vamos terminar, vamos ficar em pé, queridos.